Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 7, O Delírio. E conforme prometido, vai ser um capítulo bem grande. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu. A ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês bojudo, destro, escainhoando um mandarim, que pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de Santo Tomás, impressa num volume e encadernada em maroquim, com um fecho de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos o fecho do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgília, de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixou-me ir calado. Não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, explicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que devia ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu. Se é que não fingiu uma dessas coisas, e perguntando-lhe, visto que ele falava se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão. Retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos, deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo. E, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos, reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Onde é a região dos gelos eternos? Se você sabe, coloque nos comentários abaixo. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir uma pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão.
Mas se nós caminharmos para trás, redarguiu mojejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me parecia uma outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-me que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se na terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que me foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um trovão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a nudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives. Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrágio que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que ensandecestes, vives. E se a tua consciência rehouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me no ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas se as unhas tinham ficado enterradas no coração. Ao mesmo tempo, neste rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres.
Entendeste-me? Disse ela no fim de algum tempo de mútua contemplação. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para a conclusão do capítulo. Esse capítulo, como é muito grande, vou dividir em 2 partes, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com a continuação, com a conclusão do capítulo e tchau!